Eu me chamo Ariane. Como Deus não faz nada pela metade, eu só ia contar um testemunho, mas a pastora não pôde estar aqui e, como diz a minha amiga Micaela, soldado em quartel, que é o quê? Serviço. Então, aqui estou eu. Irmãos, eu sou membro da Igreja Batista São Joaquim, em Cardoso Moreira, mais conhecida como a nora do pastor Marco Aurélio, irmão do pastor Fernando Trindade, ali de Eldorado. E estou acompanhada das minhas amigas, Rafaela e Micaela, que hoje vieram aqui, já que é congresso de mulheres, né? Eu deixei meu esposo em casa. Mas a Keila, ela me convidou para ministrar aqui no congresso hoje, né? E compartilhar um pouquinho com vocês do nosso testemunho através da dança. E seria totalmente diferente, mas Deus tem os seus propósitos. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo lá em Lucas 1, versículo 37. Lucas 1, 37. Depois a gente vai ler o restante, mas agora eu queria que lêssemos só esse versículo. Diz assim: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Amém? Vou ler de novo. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Em 2019, dezembro de 2019, eu me casei e em junho de 2020, com alguns meses de casado, meu esposo apareceu com um nódulo embaixo na axila. E a gente esperamos, né, algumas semanas, porque estava vivendo a pandemia, às vezes era algum vírus, alguma infecção, alguma coisa, tinha tanta doença naquela época. E que, às vezes, os nossos linfonodos, né, eles ficam um pouquinho inchados mesmo. Então, a gente esperou um cadinho para ver se ia sumir. E não sumiu. E nós resolvemos procurar um médico. E aí, fomos a um médico. Ele primeiro falou com a gente que não era nada, era para passar uma pomada, que ia sumir. E a gente passou e não sumiu. E aí, a gente procurou um outro médico. E o médico passou alguns remédios, fez vários exames para descartar todas as possibilidades e deu 3 meses para aquele nódulo sumir. E não sumiu. E aí ele passou por uma cirurgia em novembro de 2020. E aí o resultado veio. Ele estava com câncer. Ele tinha, acho que, se eu não me engano, 24 anos. E a gente tinha só alguns meses de casado. E vocês já devem ter ouvido uma história bem parecida, porque o câncer que ele teve foi linfoma de Hodgkin, né? Que a Eilinha está aqui, ela, creio eu, que compartilhou, e vocês oraram muito pela vida do filho dela, como nós também oramos. E foi assim, meio que o nosso mundo desabou, né? A gente tinha 10 meses de casados, e a gente tinha acabado de começar a nossa vida, namoramos muitos anos, sonhávamos com o nosso tempo de casados e veio com a notícia de um câncer. E agora? E aí, no dia que eu descobri que ele estava com câncer, eu li o exame e não contei para ele. Mas nesse dia eu questionei muito ao Senhor. Eu perguntei a Deus: Deus, por que isso está acontecendo com a gente, né? Se a gente, nos nossos momentos de fraqueza, não vou mentir, não, a gente tem nossos questionamentos. E aí eu perguntei: Deus, mas por que isso está acontecendo com a gente? A gente tão novo, servo do Senhor, às vezes, nossos egoísmos, a gente fala isso para Deus, Deus tem misericórdia da gente. E aí o Senhor me respondeu claramente: tem coisa que eu preciso permitir que aconteça para que eu possa manifestar o meu poder. Se Ele não permitir que aconteça algumas coisas na nossa vida, como Ele vai manifestar o poder dele em nós, se tudo sempre der certo, não é?
E aí ele me respondeu claramente assim, e aí eu fiquei quieta e só aceitei. E aí eu escrevi uma carta para o meu esposo, para que ele lesse quando ele saísse do médico, e o médico contasse para ele que ele estava com câncer, porque eu não ia contar. E aí eu me lembro como se fosse ontem, quando nós recebemos o diagnóstico e começamos um período bem desafiador, mas assim, um período onde a gente mudou completamente a nossa vida, nossa perspectiva de vida. Realmente o câncer é uma escola. Se alguém aqui já teve ou tem algum familiar que já teve, sabe o que eu estou falando. Não tem como a gente passar por isso e continuar a mesma pessoa. Não existe essa possibilidade. E a gente começou um processo de acompanhamento. E em novembro de 2020, quando nós descobrimos o câncer, o médico falou assim para a gente: olha, vocês têm filhos? Nós falamos, não. A gente só tinha alguns meses de casados. E aí ele falou assim, olha, vocês têm que congelar, porque a possibilidade de vocês terem filhos é zero, quase zero. E vocês precisam congelar se vocês quiserem um dia ter filhos. E o meu sogro, né, o pastor Marconi, ele até estava no dia na consulta com a gente, ele e a minha sogra. E aí nós olhamos um para a cara do outro. Uma notícia ruim, câncer. Segunda, não podemos ter filhos. E agora? Vamos congelar. Até porque a gente vive pela fé. Mas o Senhor criou a medicina e se a gente receber um diagnóstico que a gente não tratar, né, é ignorância nossa. E aí a gente congelou, a gente foi para Vitória e nós passamos o nosso aniversário de 1 ano de casados fazendo esse procedimento constrangedor. E eu me lembro que foi um tempo bem desafiador. Em janeiro de 21, o Jonatas começou suas quimioterapias. E foi um momento bem desafiador para a gente, onde a gente ia para a quimioterapia e várias pessoas, até aqui a igreja do pastor Robson, orou por nós. Várias igrejas no mundo orou por Jonatas, e o Jonatas ele vivia como se ele não estivesse doente. Ele sempre falava isso, eu vivo como se eu não tenho nada. Ele não parou de trabalhar, a vida dele, ele trabalhava em casa, né, home office. A vida dele continuou normal, eu continuei na faculdade, e a gente foi crendo que era um processo. Até porque, irmãos, para que a gente... a irmãzinha que ministrou a dança aqui, ela falou algo que o Senhor falou muito conosco no período. A gente só vive a promessa se a gente suportar o processo. Você não tem como viver a promessa se você não suportar passar pelo processo. Quem não passa pelo processo não vive a promessa, não vive o propósito de Deus. E aí nós passamos por aquilo, e era Covid, ninguém podia ver juntas, ninguém podia ir lá em casa, a gente não podia ir na igreja, e foi uma doideira. E o médico falava que ele não podia pegar Covid, se ele pegasse Covid ele podia morrer, porque ele estava com câncer, estava fazendo quimioterapia, e não tinha imunidade. Quem ainda sabe o que é isso. E foi um processo, dizer para vocês que foi fácil, não foi não. Mas o Senhor, Ele não dá nada que a gente não vá suportar, né? E dia 22 de abril de 21, um dia depois do aniversário de Jonatas, foi a última quimioterapia dele. E para a honra e para a glória de Jesus, nós recebemos o diagnóstico, ele está curado. Amém? E não existe... Amém. Não existe mais câncer, assim, Deus ele é maravilhoso. Mas, gente, uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração durante o tratamento de Jonatas é que Deus não faz nada pela metade. Você crê? Amém? E a gente acredita muito nessa palavra. Deus não faz nada pela metade.
E há 3 semanas e meia eu descobri que estou grávida. E Deus, assim, Ele fez muito além do natural. Foi de forma sobrenatural. A gente não precisou usar nada. Está lá em Vitória congelada e a gente pagando todo ano. E Deus, quando Ele quer, Ele faz, porque Ele é Deus. E a gente precisa ter uma coisa, fé. E Ele honra a nossa fé. Ele honra. Eu queria ler com os irmãos, vamos lá, para Lucas 1, 26. Olha, cuidado, hein? Porque ano passado eu fui em um congresso de mulheres. E foi no congresso de mulheres que profetizaram que eu ia ser mãe. E a gente está onde? No congresso de mulheres. Lucas 1, versículo 26. Diz assim: Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar-lhe, declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto, para Deus, não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Irmãos, eu estava meditando nesse texto, hoje, pensando nele aqui durante o culto, e eu aprendo algumas coisas com Maria que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu aprendo com Maria é nós estarmos dispostas a viver os propósitos de Deus. Porque Maria poderia dizer: gente, mas eu não, põe outra pessoa, eu não. Todo mundo vai falar o quê de mim? Eu, virgem, que eu, sei lá, tive relação com José antes de casar, eu não. Mas ela, além de estar disposta, ela obedeceu. Porque ali era uma ordem. Deus faria com que Maria gerasse Jesus, que era o nosso Salvador. Então, com Maria, eu aprendo algumas coisas, que nós precisamos estar dispostas a obedecer para que se cumpra o propósito do Senhor nas nossas vidas. E outra coisa que eu aprendo com Maria é que Deus, Ele ama usar as pessoas improváveis. Na Bíblia, se a gente for folhear e ler a Bíblia, a gente vê muitas pessoas que eram consideradas pessoas improváveis, mas que através da improbabilidade delas, Deus fez coisas grandiosas. E Maria era uma pessoa improvável para gerar Jesus, porque ela era virgem. Mas se Maria não obedecesse, um propósito maior não se cumpriria através de Maria.
Então, eu não sei se você se sente uma improvável, mas eu quero te dizer que de mulheres improváveis, Deus gera propósitos imensos. E foi através de uma mulher improvável que gerou Jesus. O nosso Rei, o nosso Salvador, soberano, poderoso, maravilhoso, o nosso Pai. Através de uma mulher que não tinha probabilidade de gerá-lo. Irmãos, obedecer a Jesus não é uma tarefa, às vezes, fácil. Porque, às vezes, a gente tem que renunciar a algumas coisas na gente. E renunciar é algo bem difícil. Porque, às vezes, você passa uma imagem, às vezes você quer algo, às vezes você não quer viver aquilo naquela hora, mas você tem que renunciar à sua vontade para obedecer o propósito que é muito maior do que o nosso. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria chamar aqui Micaela. Os meninos que tocam, vocês podem vir aqui, por favor? O pessoal aí do louvor, que toca. E eu queria que você fechasse os seus olhos e que você colocasse diante do Senhor nessa noite aquilo que você gostaria muito de gerar, mas você se acha uma improvável para isso. Seja algo que você espera na sua casa, a conversão de alguém, ou até mesmo um filho, né? Quantas mulheres estão à espera de uma resposta, de um milagre, e às vezes desistem, acham que esse dia nunca vai chegar, não vai acontecer comigo, só vai acontecer com o outro. Não, irmãos, acontece com a gente quando a gente menos espera. Eu estava menos esperando e Deus simplesmente falou, é você. E fui eu. E num período assim que eu estava vivendo, muito difícil, porque na igreja, né, principalmente, a gente que assim é da família pastoral e acaba que todo mundo conhece a gente. E o pastor tem disso, né, pastor Robson? O pastor tem disso, o sogro tem disso. O meu sogro ficava no púlpito. Eu estou esperando meus netos. Gente, aquilo me entrava. Eu falei com ele uma vez, com toda a liberdade que eu tenho ele, que eu amo meu sogro como meu pai. E eu falei assim, gente, isso não está me fazendo bem. Porque aquilo me descia, quando as pessoas me perguntavam, como uma cobrança. E eu ficava assim, meu Deus, mas quando é que eu vou ser mãe? Eu não sei. Porque a palavra que a gente tinha recebido do médico era que isso não iria acontecer de forma natural. E o Senhor, irmãos, quando Ele quer, Ele faz. Porque, como diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E para a gente colher algumas coisas, a gente precisa viver o processo da plantação. E o processo é lento, como Keila falou aqui. Às vezes você fica ali regando, e você não vê o troço crescer nunca. E só vai crescer depois, porque a gente tem que viver alguns processos para que a gente desfrute da colheita. E às vezes o seu processo não está sendo fácil como o meu foi. Não foi. Não foi fácil. Mas, como diz a música que eu ministrei aqui, que era para ser ministrado junto com a palavra, mas grávida tem que respirar, né, gente? Agora eu estou tendo que aprender. E eu tinha que respirar um cadinho, mas que quando chegar o dia da colheita, nós vamos contar o nosso testemunho. E você também vai contar o seu. Você crê? Amém? Vamos. Pode cantar. Vamos fechar os nossos olhos? Eu queria que você colocasse diante do Senhor agora algo que você precisa que o Senhor toque na sua vida. Que você precisa voltar a sonhar, porque às vezes você deixou de acreditar que ia acontecer, por palavras que foram lançadas sobre você, por exames médicos, não sei,
reacreditar na conversão dos seus familiares, voltar a lutar por isso, voltar a sonhar com isso, voltar a orar por isso. Acreditar na cura que Deus tem para fazer em alguém da sua família, mas às vezes veio tanta coisa ruim, tanto diagnóstico ruim, tanta notícia ruim, que você deixou de acreditar que Deus pode fazer e que Deus continua sendo o mesmo e Ele não mudou. Eu queria te desafiar a colocar isso diante do Senhor e se porventura você entrou aqui nessa noite estéril. Não é estéril só de gerar filhos, mas estéril de sonhos, estéril de vida, sem vontade de viver, sem vontade de sonhar, sem vontade de acreditar, sem vontade de realizar, que você saia daqui gerando coisas que Deus tem para você e que Ele quer fazer, não é através de mim, é através de você. E que Ele precisa que você, assim como Maria, responda: eis-me aqui, Jesus. Eu sou uma improvável, mas eu estou aqui. Quem sou eu? Mas eu estou aqui. E não sou eu, mas é o Senhor em mim, é o Senhor através de mim. Oh, Jesus. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.